e o número de refugiados dessa guerra na Ucrânia já se aproxima de 3 milhões de pessoas. Nesse momento, eu quero conversar agora com a nossa enviada especial à Polônia, a correspondente Sônia Blota, com ampla experiência como correspondente internacional, que agora nos relata o que ela encontrou nessa chegada à Polônia. Sônia, boa tarde para você. Você, nesse momento, está em trânsito na Polônia, não é isso? Me relata, por favor, tudo que você encontrou dessa crise gigantesca de refugiados. Eu acabei de confirmar aqui o número que se aproxima de 3 milhões de pessoas refugiadas fugindo dos bombardeios na Ucrânia. Boa tarde. Oi, Adriana, uma ótima tarde para você, para o Fábio, uma boa noite aqui da Cracóvia, são 8h29 por aqui. Pois é, a gente percorreu a região aqui da Cracóvia, que é no sul da Polônia, né, pertinho da República Tcheca, e olha, as cenas comoventes que a gente encontrou foram assim, você sabe que você está falando da ampla experiência, mas a gente sempre está aprendendo uma coisa nova e sempre está participando de um novo cenário histórico nessa nossa profissão linda chamada jornalismo, né, que nos dá todas essas oportunidades. E as cenas que eu vi na estação central de trem hoje, elas foram realmente tocantes. Mulheres, homens, crianças, animais, idosos, quer dizer, você encontra vários perfis, né, de seres humanos procurando um lugar para ficar, procurando se restabelecer na vida, deixando um país que amava, e agora, mais do que comida, do que mantimento, do que remédio, essas pessoas estão precisando de afeto, estão precisando de acolhimento e estão precisando de esperança. Porque você imagina, Adriana, você se colocando no lugar dessas pessoas, muitos. Eu conversei com uma senhora de 80 anos que estava com o neto no colo. Ela me disse que tudo foi destruído no bombardeio. Ela morava nas proximidades da zona de guerra mesmo, de onde os mísseis estão sendo lançados, e ela falou, você imagina que eu, graças a Deus, consegui salvar a minha família e trazer um pouco de malas, né, que eu tenho, de coisas pessoais que eu tinha aqui para a estação de trem de Cracóvia. Muitas pessoas que têm parentes por aqui, elas estão usando a Cracóvia como um ponto, depois vão viajar dias de ônibus, de trem, do que der, porque as filas são enormes aqui, para ficar na casa desses parentes. Agora tem gente que nem parente tem. E o que acontece? Na Ucrânia, na Polônia, melhor dizendo, para os ucranianos, você tem uma estabilidade de visto de 1 ano e meio. Ao contrário de outros países na Europa, que você tem, em média, 3 meses. Então, por aqui, eles conseguem um tempo maior para se estabelecer, já que a gente não sabe até quando que essa guerra vai. Acontece que, nesse momento, assim, o povo polonês se mostrando absolutamente comovido, muito solidário com o drama dos ucranianos, mas daqui a pouco vai começar um problema aqui, que os poloneses já estão vivendo, que é um problema grande de desemprego durante os 2 anos dessa pandemia, e que agora o país precisa absorver os refugiados ucranianos também. Então, nesse momento, toda a ajuda humanitária, ela está sendo redistribuída, tanto financeiramente quanto fisicamente, né? Vários locais estão se abrindo como centros de refugiados, para que tenha pelo menos um lugar quente para que eles fiquem, porque a temperatura agora, nesse momento, está menos 6 graus, 6 graus negativos, aqui na Cracóvia, na Polônia, e então você imagina a situação. E mesmo aqueles que têm um dinheiro no bolso, eles encontram filas enormes para você comprar um pão, né, alguma coisa para o seu filho comer. E outra coisa tocante é você ver a inocência das crianças, né, que não tem a verdadeira dimensão do que está acontecendo, brincando aí com os celulares dos pais, e os pais às vezes pedindo para poder se comunicar com autoridades, com ajuda humanitária, com parentes, dizer que chegaram, que atravessaram a fronteira, né, dias e dias a pé. Então realmente é uma situação muito complicada por aqui, Adriana e Fábio. E, Sônia, a gente imagina o desespero dessas pessoas, porque nem os analistas apostavam que haveria uma guerra. Então, elas foram surpreendidas com o ataque, porque os analistas, claro, todo mundo sabia do aumento das tensões, das ameaças, da preocupação com a posição política e de Vladimir Putin, mas eles não apostavam nessa guerra e nesse ataque. Essas pessoas simplesmente
deixaram a vida toda para trás e saíram com o que tinham na mão, com roupa do corpo, com malinhas pequenas. Imagine a situação, porque a curto prazo elas precisam de ajuda, né? E ao que me parece, os poloneses estão ajudando, de fato. A médio prazo, elas precisam de emprego. E elas você não vai têm empregar essa gente linha de toda? vida pela isso frente aí. para planejar, né? É difícil, né, É isso. Sônia? Não, olha, Fábio, é uma situação terrível, que você imagina, 2 anos de pandemia, se a gente já sofreu no Brasil com tudo isso, você imagina, né, para um país que já estava em crise, pandemia, e agora absorve toda uma guerra na sequência, né, sem um intervalo de respiro, e a gente não pode esquecer, quer dizer, a pandemia ainda existe, né, quer dizer, ainda tem os casos emergenciais em hospital, que estão aí atendendo os pacientes com coronavírus, mas agora ninguém olha nem para isso, ninguém mais fala da doença, porque precisa absorver aí esse saldo da guerra. E o que a Adriana falou é muito interessante. Adriana, realmente, nenhum analista apostava nessa guerra. Impressionante como a maioria sempre acreditou que fosse uma coisa contornável, que a diplomacia ela iria agir de uma forma positiva, que o Putin não chegaria a tanto, e no fim, olha aí o que a gente está assistindo. Aliás, assistimos aí durante a semana do Carnaval, onde o mundo virou de cabeça para baixo, e agora, né, esse Mapamundi, que está mais para tabuleiro de war do que de Mapamundi, está precisando realmente sentar e conversar, mas me parece que essas conversas não estão surtindo resultados. E o que apavorou muito o povo polonês aqui, que eles estão hoje muito assustados, foram os mísseis que foram disparados bem pertinho da fronteira. Né? Então aí opa, já está chegando aqui perto, e isso aqui é perigoso, a gente pode viver uma guerra, é um povo que o povo europeu, por tradição, ele já é marcado por guerras, né? Ele já tem infelizmente no DNA todo esse sofrimento, já sabem o que acontece, e realmente eles acordaram bem assustados hoje, e ao mesmo tempo tendo que fazer essa solidariedade aí com os irmãos ucranianos, como eles chamam aqui. É isso, Sônia, falamos disso na abertura aqui do Entre Nós, justamente sobre as bombas que chegaram a 25 quilômetros da fronteira e do que isso representa caso os bombardeios cheguem a um país da OTAN.